Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai fazer uma aulinha de física onde a gente vai estudar um pouquinho sobre umas grandezas muito importantes que existem em física. A primeira delas é a carga elétrica. O que viria a ser a carga elétrica? Bom, quando você tem um corpo, esse corpo normalmente ele está neutro. Agora, a partir do momento que ele ganha ou perde elétrons, ele se torna um corpo eletricamente carregado. Se ele está eletricamente carregado, a gente diz que ele adquiriu uma carga elétrica. E essa carga elétrica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, certo? E além disso, vai depender do quê? Da quantidade de elétrons que se deslocaram. Por quê? Porque os prótons eles não podem sair de dentro do elemento. Então, o que vai sair vai ser o elétron. Então, ou o elétron sai ou o elétron chega. Se o elétron estiver saindo, a carga vai ficar positiva. Se o elétron estiver chegando, a carga vai ser negativa. Então, de acordo com a quantidade, de acordo com o número de elétrons que estão sobrando ou que estão faltando, eu vou ter a minha carga elétrica. A carga elétrica ela pode ser calculada por essa formulinha aqui, ó, ΔQ igual a N vezes Z, onde o ΔQ é o valor da carga elétrica e a unidade é o Coulomb, que é em homenagem a esse físico que está do nosso lado aqui, esse físico francês, chamado Charles Augustin Coulomb, ele que desenvolveu através de cálculos com a sua balança de pressão, né, de torção, e conseguiu descobrir como que funcionam as cargas elétricas, certo? Bom, foi determinado o valor de um elétron, então a gente sabe que um elétron ele tem uma carga fixa, que vale sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, se você tiver um elétron só, essa vai ser a carga elétrica que ele vai ter. E como a carga do elétron é a menor carga que existe livre na natureza, obrigatoriamente esse 1,6 vezes 10 a menos 19 é o menor valor que a gente vai encontrar para uma carga elétrica livre na natureza, certo? Bom, mas como é que eu vou fazer para calcular? Olha só, determine a carga elétrica de um corpo que apresenta em sua construção 2,5 vezes 10 a 24 prótons e 3 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Determine também o sinal de sua carga elétrica. Primeira coisa, eu tenho que ver o que eu tenho. Então, eu tenho 2,5 vezes 10 a 24 prótons e 3 vezes 10 elevado a 24 elétrons. Significa que eu tenho uma diferença, não tenho? E olha só, a carga elétrica ela vai surgir através da diferença entre prótons e elétrons. Por quê? Se eu tiver a mesma quantidade, eu não tenho carga elétrica, o corpo está neutro. Então eu preciso ter uma diferença. E essa diferença a gente percebe como? Fazendo uma continha de menos, certo? Então, primeira coisa que eu percebo, eu tenho mais elétrons, certo? Se eu tenho mais elétrons, a minha carga é negativa. Então, eu acabei de descobrir o sinal da carga elétrica. Carga elétrica é negativa, certo? Por quê? Porque eu estou com mais elétrons do que prótons. Significa que esse corpo ganhou elétrons. Então, a carga é negativa, tá? Aí, como é que eu vou fazer para achar essa carga, né? O valor da carga elétrica? Eu preciso da quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons é dada pelo N, certo? E a carga elétrica elementar eu sempre sei quanto vale, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, primeira coisa, eu tenho que achar o N, porque se eu não achar esse N aqui, ó, eu não vou conseguir achar a carga. Então, como é que eu faço? Lembra que eu falei que a diferença? Então, olha só, a diferença entre prótons e elétrons, certo? Eu tenho 3 vezes 10, 24 elétrons, 2,5 vezes 10 elevado a 24 prótons. Vou fazer uma conta de menos, isso aqui me deu 0,5 vezes 10 elevado a 24. Esse é o meu N. Então agora eu sei o N, eu sei o E. Só jogar na formulinha. Então vai ficar quanto? Olha só, ΔQ eu copio, no lugar do N eu vou colocar 0,5 vezes 10 24 e no lugar do E 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Vou fazer essa linda conta, mas como é que eu faço? Vou separar número com número e expoente de expoente para ficar mais fácil. Então, coloco aqui, ó, só inverto a posição dos dois para ficar mais fácil. Porque como é tudo multiplicação, a ordem tanto faz, não é mesmo? Então, vai ficar 1,6 vezes 0,5 vezes 10 a 24 vezes 10 a menos 19. Resolvendo, vai dar quanto?
8, porque 1,6 vezes meio é 8, e 10 a 24 vezes 10 a menos 19, você lembra que se você tem dois expoentes, você copia a base e soma os expoentes. Só que aqui é negativo, né? Quando você soma alguma coisa negativa, na realidade você está tirando. Então vai ficar 24 menos 19, que vai dar 5 coulombs. Certo? Então a carga é 8 vezes 10 elevado à quinta coulombs. Certo? Aqui nós vamos ter exercícios para vocês fazerem, tá? Que depois eu vou deixar um tempo para vocês fazerem, né? Se vocês quiserem podem dar um print aí, né, nos exercícios para poder fazer, mas vai estar anexado depois no relatório, tá bom? Lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb é nada mais nada menos que a continuação dos estudos que ele fez sobre cargas. E aí ele percebeu que as cargas, elas se interagiam. Então, existia o quê? Quando você aproximava uma carga da outra, você percebia a criação de uma força elétrica. Então, começava a existir uma força elétrica entre essas cargas. E essas forças de interação, elas podiam ser tanto de atração quanto de repulsão. É isso que ele percebeu. E o que ele definiu? Ele definiu que a força elétrica é diretamente proporcional à intensidade das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, dependendo do meio em que se encontram. Bom, o que significa tudo isso? Olha só, significa que se eu tenho duas cargas negativas, olha só, essas duas cargas são negativas. Vocês lembram que tudo que é relativo à carga elétrica, se são cargas iguais, vão se repelir. Se são cargas opostas, vão se atrair. Lembra que os opostos se atraem? Então, carga positiva com carga negativa, ocorre a atração, certo? Cargas negativas com negativas, repulsão. Cargas positivas com positivas, repulsão também. Então, eu tenho dois tipos de forças de interação, as repulsivas e as atrativas. Quando as cargas são diferentes, atraem. Quando as cargas são de sinais iguais, elas se repelem, certo? Bom, que mais? Eu chego nessa equação aqui, ó, onde a força é igual a K, que é a constante elétrica do meio, certo? Que meio é esse? O meio onde as cargas se encontram, certo? E geralmente a gente vai usar o vácuo, porque o vácuo é o lugar onde você não tem mais nada para atrapalhar a interação. Então significa que é só as duas cargas que vão estar ali participando. Então eu vou ter o quê? Q1 para carga 1 e Q2 para carga 2. Tudo dividido pela distância ao quadrado. Por que a distância é dividido? Olha aqui, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que quanto maior a distância, menor vai ser a força. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força. É só você olhar aqui no desenho. Ó. Se você pegar essas duas cargas e colocarem elas muito longe, elas vão ter uma força? Lógico que não. Uma vai estar tão longe da outra que uma não vai conseguir interagir com a outra. Então, quanto maior a força, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Tá? Aí aqui o que significa cada uma dessas letras, né? F é a força elétrica sempre em Newton, Q1 e Q2 são as cargas elétricas sempre em Coulomb, a distância entre as cargas sempre em metro e a K, que é a constante eletrostática do meio, que a gente sempre vai usar o valor do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Tá? Então esse valor aqui de 9 vezes 10 a nona é uma constante que vocês têm que lembrar também. Que nem o E, que era 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Vamos fazer um exemplo? Determine a força elétrica entre duas cargas de 1,5 vezes 10 a 18 e 1,2 vezes 10 a 21. Coulombs que se encontram no vácuo a uma distância de 50 centímetros. Vamos ver o que a gente tem? A gente quer a força, não quer? Então, a força é uma interrogaçãozinha. Tem o valor da carga 1. Carga 1 é 1,5 vezes 10 a 18. Carga 2, 1,2 vezes 10 a 21. Veja bem, se você inverter o valor da carga 1 e carga 2, não vai fazer diferença nenhuma, porque, de novo, é uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar nada, certo? A distância, 50 centímetros, mas lembre-se que eu tenho que transformar em metros, então divido por 100, 0,5 metros, e o valor de K que não muda nunca, que é 9 vezes 10 elevado a nona. Agora que eu sei tudo, é só jogar na fórmula, não é mesmo? Então eu troco letra por número, olha só, no lugar
de F, eu deixo F. No lugar de K, 9 vezes 10 a nona, olha aqui, ó, do ladinho. No lugar de Q1, 1,5 vezes 10 a 18. 1,5 vezes 10 a 18. No lugar de Q2, 1,2 vezes 10 a 21. 1,2 vezes 10 a 21. Tudo dividido pela distância ao quadrado. Tudo dividido por 2,5 ao quadrado, certo? Agora o que eu vou fazer? Vou reorganizar para facilitar a minha vida. Lembra que nem eu fiz da outra vez? Coloco número com número, expoente com expoente. Então, olha só. Coloco o 9 com o 5 com 1,5 com 1,2 aqui, certo? Coloco o 10 elevado a nona com o 10 a 18 com o 10 a 21. Reorganizei tudo e já resolvo 0,5 ao quadrado, que é 0,25. O que eu vou fazer agora? Resolvo, né? Resolvo os números fazendo 9 vezes 1,5 vezes 1,2, que vai dar 16,2, e resolvo os expoentes. Como é tudo base igual, copio a base e somo os expoentes. 9 com 18 com 21. Isso aqui vai dar quanto? Fazendo a conta, né? Eu tenho 16,2 dividido por 0,25, que vai dar 64,8. E somando o 9 com o 18 com o 21, vai dar quanto? Vai dar 48 newtons, certo? Acabou aí? Bom, a gente pode melhorar esse número colocando em notação científica. Percebam que aqui eu tenho 64,8 e aqui eu tenho 48. Mudei a casa, a vírgula, uma casa, não mudei uma casa? Se eu mudei uma casa, eu tenho que mudar um dígito aqui no expoente. Se eu mudo a casa para a esquerda, o dígito aumenta. Se eu mudo a casa para a direita, o dígito diminui. Isso é bom vocês lembrarem, certo? Dígito para a esquerda aumenta a casinha aqui do lado, certo? Então, 48 virou 49, certo? Se fossem duas casas depois da vírgula, é lógico que iam aumentar dois números. Então, ao invés de 48, ia para 50, tá? Entendido? Vamos fazer mais um? Agora, calcule a distância entre duas cargas que estão localizadas no vácuo, sendo que as cargas apresentam 3 microcoulombs e 8 nanocoulombs de intensidade. Opa, agora eu não tenho expoentes, agora eu tenho submúltiplos do coulomb. Considere a força de atração entre elas sendo de 4,8 newtons. Eu preciso, primeiro, descobrir o que eu preciso e o que eu tenho, não é mesmo? Então vamos lá. A força, agora eu sei que é 4,8 newtons. Agora, eu preciso saber o quanto que vale cada um desses submúltiplos. E esses três aqui que eu marquei para vocês são muito importantes, que a gente vai usar sempre. Então, toda vez que aparecer esse símbolo aqui, M, antes do símbolo, é o milli. Milli vale 10 a menos 3. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui, antes da unidade, que nem aqui, ó, aqui não está microcoulombs, então quando for esse símbolo aqui, você vai colocar 10 a menos 6. Quando aparecer esse símbolo aqui de nano, que está aqui do lado do 8, olha aqui em cima aqui, ó, do lado do 8, você vai colocar 10 a menos 9. Então você vai substituir essas letras pelos números. Isso é importantíssimo para você poder resolver cálculos de eletricidade, porque esses submúltiplos são muito utilizados. Olha só. Então a gente sabe que 3 microcoulombs é 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. A gente sabe que 8 nanocoulombs é 8 vezes 10 a menos 9 coulombs. Esses são os valores que vocês vão colocar na equação, tá? E a distância é o que eu quero achar. Mas está faltando alguma coisa? Lógico, a carga que eu sei, que é a constante que eu sei que é sempre 9 vezes 10 elevado a nona, não é isso? Pego a equação, vou substituir de novo, só que olha só o que aconteceu, ó. No lugar do F, eu coloco 4,8. Tá vendo aqui, ó? Certo? Porque antes eu achava o F. Não, agora eu sei quanto é o F. No lugar do K, 9 vezes 10 a nona de novo. Valor da carga 1, 3 vezes 10 a menos 6. E valor da carga 2, 8 vezes 10 a menos 9. E eu vou achar a distância. O que eu vou fazer agora? Resolver normalmente. Inverto os números para ficar mais fácil, né? Coloco 9 vezes 3 vezes 8. E aqui eu coloco o valor dos expoentes, certo? O que eu posso fazer? Olha só. Resolvo o 9 vezes o 3 vezes o 8, que vai dar 216. Copio o 10
e somo os expoentes. Lembra que ó, esses são negativos, né? Então, quando você soma algo negativo, você vai ter o quê? Uma subtração, não é mesmo? Então, fazendo a conta, olha aqui em cima, dá para perceber? Olha só, eu passei para cá para a gente poder fazer melhor. O que a gente percebe? Olha só, 4,8 vezes é igual a 216 vezes 10 a menos 6, porque 9 cortou com menos 9, sobrou só o menos 6, né? Então 10 a menos 6 dividido pela distância. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar a distância para lá multiplicando e jogar de volta o 4,8 dividindo, ficando distância ao quadrado igual a 216 vezes 10 a menos 6 dividido por 4,8. O que eu faço agora? Resolvo os valores, né? O 216 dividido por 4,8, que vai dar 45 vezes 10 elevado a menos 6. Não está ao quadrado? Lembra das operações contrárias? Se está ao quadrado, é uma potência. Potência joga para o outro lado, vira o quê? Raiz quadrada. Então vai ficar distância igual a raiz quadrada de 45 vezes 10 elevado a menos 6. Vocês lembram o que acontece com o expoente quando ele estiver numa raiz quadrada? Sempre divide por 2. Quando você tiver um expoente na raiz quadrada, você vai dividir por 2. Então, você vai extrair a raiz de 45 e o 10 a menos 6 vira 10 a menos 3. Então, raiz de 45 é aproximadamente 6,7 e o 10 a menos 3 seria o nosso resultado, não é mesmo? Só que, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse mzinho aqui, ó, não significa 10 a menos 3? E eu não tenho o 10 a menos 3? Então significa que eu tenho o quê? 6,7 milímetros. Porque o mili é 10 a menos 3, não é isso? Então, a gente acabou de achar a distância, que é de 6,7 milímetros. Tá certo? Espero que tenham entendido que esse é o exemplo mais complicadinho que tem de fazer cálculo com forças elétricas. Tá certo? Ótimo. Acho que agora tem alguns exercíciozinhos para vocês. Olha lá. Quem quiser pode dar um print na tela, né? Eu estou deixando um tempinho aí para dar um print. Aqui mais um, olha só, para vocês poderem se exercitar, né?